Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 1. O tema da mensagem de hoje é os divorciados e a igreja. Os divorciados e a igreja. Quero a sua atenção para este tema, para este assunto que desejo, então, de maneira mais objetiva possível, tratar com você nessa manhã. Então vamos ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a divorciada, comete adultério. Querido, esse é um tema bastante necessário para este momento. A Igreja do Senhor Jesus é um corpo vivo. A Igreja, ela está em permanente e em constante transformação. Não se trata de uma simples organização, de uma organização monolítica, rígida, mas a Igreja responde ao seu tempo e responde às necessidades que estão ao seu redor. Por exemplo, na estrutura da Igreja, não vemos, muitas vezes, e quando olhamos para a Bíblia, não encontramos algumas situações que estão na Bíblia, mas que com o passar do tempo se tornaram necessárias dentro de uma estrutura organizacional, que no Novo Testamento é muito simples e é muito resumida. Então, não encontramos determinados cargos, não encontramos determinadas funções que hoje temos claramente e com total tranquilidade na estrutura, por exemplo, da igreja. Isso porque a igreja vai se adaptando a novos momentos, a novas realidades. Ela precisa, portanto, compreender como dialogar com o seu tempo, como viver no seu tempo, como agir em relação ao seu tempo. A maneira de fazer da igreja pode mudar. A única coisa que não pode mudar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável e ela se aplica, portanto, a todo tempo, a todo momento, e ela não pode ser jamais e em tempo algum negociada. O tema que estamos abordando hoje, os divorciados e a igreja, responde a uma preocupação que não é deste pastor. É uma preocupação que foi levantada em ambiente, primeiramente, de diretoria da igreja. Depois, de uma forma indireta, esse tema foi levantado na última assembleia de nossa igreja e se desdobrou em algumas discussões e debates fora do ambiente adequado, do ambiente propício, mas ainda dentro dos limites da igreja. Considerando que em nosso rol de membros abrigamos diversos irmãos que são divorciados e casados segunda vez, e considerando que este é um tema importante e relevante dada a maneira e a forma como foi suscitado, e considerando que não podemos ficar em dúvida
sobre questões, é que trago esta palavra, uma palavra bíblica e pastoral, com a qual pretendo orientar o rebanho, a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, e que pode servir também para aqueles que, embora não façam parte da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tenham dúvidas ou estejam passando por esta situação também. Então, quero abordar esse tema a partir de alguns pontos que destaco, portanto, nessa manhã. Primeiramente, quero tratar sobre o divórcio na Bíblia e faço uso aqui, hoje, em especial, das minhas notas, para que nenhum detalhe, eventualmente, possa ficar esquecido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o texto que acabamos de ler e de dar base a essa mensagem, nós encontramos o Senhor Jesus em sua plena atividade ministerial. Ele está fazendo aquilo que ele veio fazer, ele está curando, ele está ensinando, ele está libertando, ele está abençoando vidas. Ele é então procurado por fariseus. Os fariseus formavam um grupo religioso chamado pelos comentaristas bíblicos, pelos estudiosos do Novo Testamento, de partido religioso. A religião judaica era dividida em partidos religiosos, saduceus, fariseus, dentro do contexto da vida religiosa e social de Israel, dos judeus, tinham os herodianos, que eram ligados mais à monarquia, e tinha também os estudiosos da lei, os doutores da lei, os escribas, enfim. Os fariseus eram um grupo extremamente zeloso, extremamente preocupado com o cumprimento estrito da lei. Eram muito detalhistas, eram muito cuidadosos e exigentes em relação ao cumprimento de tudo aquilo que pudesse estar nas Escrituras e nos desdobramentos dos mandamentos que rabinos do passado tinham feito. De um mandamento tinham desdobrado para vários. Os fariseus, eles tinham um zelo tão grande, que eles faziam uma espécie de um checklist, de tudo aquilo que era necessário ser feito em um dia. E eles então somavam e observavam mais de 600 mandamentos mandamentos originais foram desdobrados e eles exigiam o cumprimento de tudo aquilo. Jesus, em vários momentos, teve embates com os fariseus, uma vez que a sua preocupação não era em viver a palavra de Deus, em viver os mandamentos do Senhor. Mas a preocupação daqueles fariseus era meramente religioso, era apenas de um cumprimento ritual de tudo, rigorosamente. Jesus, então, traz o espírito da lei e privilegia o espírito da lei em função do mero ritualismo, da mera religiosidade, que era, enfim, a consequência final de todo aquele rigor dos fariseus. E eles chegam a Jesus com uma pergunta, com uma questão. Eles vão a Jesus e perguntam sobre o divórcio. Eles começam o seu diálogo com Jesus dizendo assim: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Eles então trazem a questão do divórcio para ser tratado pelo Senhor Jesus. É interessante que o Senhor Jesus trata dessa questão de uma forma diferente. Ele não entra na questão que é levantada. Jesus primeiramente trata do casamento. E é exatamente por aí que nós então devemos começar a compreensão do casamento. O que é o casamento? E o Senhor Jesus ensina, em linhas gerais, o Senhor deixou muito claro que o casamento é de origem divina. Deus mesmo criou no começo de todas as coisas o casamento para a bênção do homem. O casamento, além de ter origem divina, ele é celebrado pelo próprio Senhor. Casamento que é feito não apenas pelas leis humanas, não apenas sancionado por uma autoridade, um juiz de paz, ou num cartório, ou por um pastor, ou um padre, enfim, mas ele é celebrado pelo próprio Deus, que une essas vidas em matrimônio.
o casamento também, à luz da vontade do Senhor, também indissolúvel, não deve ser rompido, porquanto trata-se de uma união promovida pelo próprio Deus, para a bênção do casal, para a formação da família. O Senhor, então, se concentra primeiramente em ensinar a respeito do que é o casamento. A Bíblia, no Novo Testamento também, Paulo enfatiza isso, mostra depois em Apocalipse vemos também, que a união, o encontro de Jesus com a sua igreja é exemplificado, é simbolizado com o ato do casamento, uma cerimônia nupcial e, portanto, mostra a importância do casamento. Mas é importante destacar que a Bíblia não une o casamento à salvação. A doutrina católica romana liga o casamento como um dos elementos indispensáveis para fazer parte da igreja como obra salvadora de Deus, de Jesus Cristo. Então, nós não cremos dessa maneira. O casamento não coopera, assim como nada coopera para a salvação. A salvação é ato único exclusivo do Senhor Jesus e é pela graça, não é por sacrifícios, pelo cumprimento de ordenanças ou de sacramentos, mas é salvação única e exclusivamente concedida pelo Senhor Jesus. Logo, o casamento não está atrelado, não está ligado à salvação, que é operada unicamente pelo Senhor Jesus. Mas o divórcio ele está presente, se faz presente nas relações conjugais e humanas, e ele também foi tratado pela lei de Moisés. Moisés, então, dá essa seguinte lei, que é a lei evocada pelos fariseus nesse encontro com o Senhor Jesus, lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Mas o texto diz assim, preste atenção: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá de sua casa. É isto que a letra da lei de Moisés fala. Embora fale no divórcio, mas fala de um motivo específico. E qual é o motivo específico? Encontrar nela alguma coisa indecente. Você pode dizer assim, mas isso é um motivo muito vago. Sim, sem dúvida, mas é um motivo, né? Aqui os fariseus estão perguntando sobre qualquer motivo que pode ser encaixado aqui. Se você quiser enquadrar aqui qualquer coisa indecente, mas eles estão ampliando esta margem, que já é uma margem folgada o suficiente, eles estão ampliando e trazendo essa como sendo qualquer motivo, por qualquer possibilidade. Então, é interessante destacar o seguinte: primeiro, Jesus não desdiz a realidade do divórcio. Ele não diz que Moisés estava errado e ele não nega a possibilidade do divórcio. Também é interessante que os fariseus estão propondo uma ampliação perigosa demais, ampla demais, de um motivo que já é vago, apresentado na lei de Moisés. Eles estão dispostos a alargar ainda mais, acrescentando qualquer motivo. E Jesus vai explicar que ambas as situações, elas na realidade respondem à dureza do coração. Quando não queremos algo, quando não estamos satisfeitos com alguma coisa, qualquer motivo é motivo para deixarmos de lado, para abrirmos mão, para sairmos, para nos retirarmos ou para encerrarmos com o relacionamento conjugal. Mas é também importante destacar que o Senhor ensina que o vínculo conjugal, na sequência da sua conversa com os fariseus, ele deixa claro para os fariseus e para nós também que o vínculo conjugal pode ser desfeito sim por uma razão, por um motivo. E ele então usa o termo porneia, né? Não usa o termo mocheia. Porneia dá origem ao termo prostituição, enquanto que mocheia dá origem ao termo adultério. No texto aqui de Mateus, ele usa o termo porneia. E esse termo porneia está ligado à prostituição.
né, atos, né, que levem à prostituição. Por isso que algumas traduções bíblicas usam expressões um pouco diferenciadas. Por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional, e a King James, a atualizada, usa a expressão imoralidade sexual. Já a Nova Versão Transformadora usa a expressão imoralidade. A Nova Almeida Atualizada usa a expressão relações sexuais ilícitas. A Almeida Revista e Corrigida usa a expressão prostituição. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, usa o termo adultério, que não coincide, né, com o original de Mateus. E a Almeida Corrigida Fiel usa a expressão fornicação, né, como sendo a expressão utilizada pelo Senhor Jesus. Essa questão, né, da interpretação do termo porneia revela muitas possibilidades ao longo dos tempos, estudada e analisadas pelos comentaristas. A questão não é necessariamente esse motivo, o identificar exatamente o que é a porneia, mas trabalhar o divórcio à luz da dureza do coração dos homens. O divórcio normalmente é consequência de toda e qualquer dureza que se instala no coração. Você conhece muito bem aquele termo: quando um não quer, dois não brigam. E muitas vezes, por motivos pequeninos ou motivos astronômicos, as pessoas fecham o seu coração e se recusam a dar continuidade ao casamento. Independente do motivo, independente do que seja, repito, um motivo fútil ou um motivo insustentável, podem ser potencializados por aquilo que o Senhor Jesus chamou de dureza do coração. E diante da dureza do coração, não adianta nenhum tipo de tentativa de forçar o casal a permanecer junto. O coração está endurecido, a ruptura já é uma realidade, a continuidade do casamento já se tornou impossível. O que fazer? Como prosseguir a partir do momento em que o coração se fecha, em que as soluções já não aparecem mais, e mesmo as soluções que aparecem já não são mais recebidas, aceitas e trabalhadas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a realidade do divórcio no Brasil, nós lembramos que o divórcio foi instituído foi aprovado oficialmente, instituído oficialmente em nosso país, com a Emenda Constitucional número 9 de junho de 1977, e ela foi regulamentada no mesmo ano. Uma lei da autoria do conhecido ex-senador Nelson Carneiro, já falecido. O senador Nelson Carneiro trabalhou intensamente pela aprovação da emenda do divórcio, da lei do divórcio. Isso movimentou muito a sociedade brasileira, ainda muito com uma presença cristã e, sobretudo, católica muito forte à época, e considerando que o catolicismo não aceita o divórcio e nem o divorciado no contexto da igreja e, sobretudo, para atuação no contexto da igreja. Isso motivou muitos debates naquele período em especial para discutir, especialmente nas igrejas, para discutir qual seria o papel e o lugar do divorciado na igreja. Eu me lembro que por volta do ano de 1981, 81 mais ou menos, eu ainda bem moço, com 14, 15 anos mais ou menos, fui convocado, né, pelo meu pastor Antonino Melo Santos, para compor, sendo assim o representante dos adolescentes, né, nessa discussão, numa comissão, para integrarmos uma comissão que iria estudar 3 assuntos importantes para a igreja naquele momento: a questão do batismo, a questão da celebração da ceia e a questão do divórcio junto à igreja. 3 temas que eram muito importantes naquele momento. E eu, como adolescente, representei os adolescentes naquela comissão, o que foi, sem dúvida, um momento muito especial para a minha vida, para a minha formação, para o meu crescimento espiritual.
Mas o divórcio precisa ser encarado pela igreja local. O divórcio portanto, uma questão importante, tratada pela igreja e enfrentada das mais variadas maneiras desde então. O contexto atual, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, é um contexto que favorece, portanto, o divórcio e as relações familiares menos duradouras. Nós vivemos um tempo em que as mudanças culturais, as mudanças sociais são muito intensas e têm favorecido o relaxamento dos vínculos e esta é uma pressão muito grande, muito forte sobre a sociedade e, consequentemente, essas pressões alcançam também aqueles que fazem parte da igreja também. Consequentemente, a realidade de pessoas divorciadas nos contextos eclesiásticos, sejam evangélicos, sejam de outras denominações ou de outras linhas religiosas, será uma realidade crescente de uma forma inevitável, lamentável e triste, mas é uma realidade da qual não podemos fugir. Cada vez mais seremos procurados por pessoas que estão no seu segundo casamento ou estão enfrentando crises que talvez a igreja não tenha condições de evitar se transformem em um divórcio. A igreja, portanto, está diante desta situação, está diante deste quadro que se torna inevitável. É claro que, de um lado, há uma certa naturalização. As pessoas começam a olhar, achar que é absolutamente normal e tudo bem. De outro lado, nós também enfrentamos as novas estruturas familiares. Famílias que já não têm mais a mesma estrutura de sustentação familiar. Famílias que, filhos de famílias que já estão no seu segundo ou terceiro casamento e que, por isso, já não têm uma visão de permanência familiar como em tempos passados. Também vemos uma crescente falta de disposição das pessoas em enfrentar problemas e resolver problemas. Tem sido mais fácil na sociedade moderna ou apelar para os extremos diante de uma situação, ao invés de buscar uma solução consensual, a busca dos extremos. E os extremos acabam não dialogando, então é muito mais fácil e considerado normal nos dias atuais a permanência de cada um no seu extremo e, portanto, a não busca de uma solução que possa caminhar para o centro, para o consenso, para a solução dos problemas. Também, em muitas famílias, os problemas já não são mais enfrentados, são descartados. As famílias acabam se tornando descartáveis e, para atender a essa nova realidade social e cultural, as leis vão sendo facilitadas, vão sendo ampliadas e, com isso, a possibilidade, a facilidade maior com que se descarta o vínculo conjugal se torna também um fator facilitador para que o divórcio ganhe espaço e ganhe campo em nosso meio. Qual a palavra pastoral diante deste tema? Qual é a palavra pastoral diante dessa questão? Querido irmão, membro da Igreja Batista Memorial, você que está nos acompanhando neste momento, meu entendimento pastoral e a minha postura pastoral neste momento é norteada por alguns pontos que eu quero deixar claro para você nessa oportunidade. O primeiro passo que é preciso ser dado nesse tema é, sem dúvida, o passo dado pelo Senhor Jesus na sua resposta aos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e perguntam sobre o divórcio, mas Jesus ensina sobre o casamento em primeiro lugar. Ele lança luzes sobre o casamento. Ele ensina sobre a importância do casamento e da família. O Senhor Jesus enfatiza que o plano de Deus, prioritariamente, não é o divórcio, mas é o casamento, é a família, é a vitória sobre os problemas naturais que surgem para todo casal, para todas as famílias, em todos os lugares da terra.
A caminhada familiar nunca é absolutamente tranquila, liberta de lutas e de adversidades. E é exatamente por isso que o primeiro passo, o papel fundamental, pastoral e da igreja, será sempre o de fortalecimento da vida conjugal, dos laços familiares. Essa é o primeiro passo, mas não numa retórica moralista, numa retórica oportunista ou política. Tem muita gente usando o nome da família, falando em nome da família e defendendo valores por mero moralismo ou por mero oportunismo, argumentos de ocasião. Não é isso. O Senhor Jesus, ele trouxe a palavra e disse desde o princípio, este é o plano de Deus, a família e o fortalecimento da família. Mesmo aqueles que entendem que a família, chamada tradicional, está desatualizada, mesmo aqueles que propõem novas organizações familiares, que já são uma realidade também em nosso dia a dia, casais homoafetivos, por exemplo, mesmo ou outras modalidades de família, mesmo assim percebam, a família não é descartada. E por que a família não é descartada, ainda que numa proposta de novas formações? Porque o ser humano precisa da família. O ser humano precisa viver em família. O ser humano precisa ter um ninho, um aconchego, a intimidade que as relações familiares proporcionam. Então a família, ainda mesmo para aqueles que são contrários à ideia da família, acham que a família está ultrapassada, mesmo essas pessoas precisam de uma família, precisam estar ligados a uma família. É uma necessidade inerente ao ser humano. Então, o primeiro passo que devemos tomar sempre é o passo que foi dado pelo Senhor Jesus: valorizar a família, a importância do relacionamento familiar, a importância da vivência em família, a importância daquilo que a família traz para o ser humano. Segunda coisa que quero enfatizar é que nós devemos entender que o divórcio realmente não é algo normal. E por isso não pode ser naturalizado. Afinal, ninguém se divorcia sorrindo, ninguém se divorcia com festa, ninguém se divorcia pulando alegremente. Todo divórcio traz traumas, traz rupturas, traz tristeza, toda a separação traz dor, traz marcas, traz questões que ficam e permanecem. Todo o divórcio representa planos frustrados, sonhos interrompidos. Então, evidentemente, não é algo natural, não é algo normal. E é por isso que o Senhor Jesus enfatiza primeiramente o casamento, porque ele sabe perfeitamente que a realidade do divórcio traz sempre uma dor e deixa sempre uma marca não muito boa. Tenho certeza que ao falar deste tema, você que é divorciado, você que é divorciada, com toda certeza, ao tratarmos deste tema, lembranças não agradáveis vêm à sua mente, não é verdade? Pois bem, é isso mesmo. O divórcio sempre traz lembranças desagradáveis, porque ele é um evento que não foi planejado por Deus, é um acidente de percurso, é uma dificuldade enfrentada e, como tal, deve ser visto também. Mas exatamente por isso que nós precisamos entender que a igreja é e deve ser sempre um local de cura, de ajuda, de restabelecimento. A igreja cabe entender que ela deve ser sempre um lugar seguro, hospitaleiro e pronto para receber aqueles que na caminhada da sua vida enfrentam acidentes como este, enfrentam lutas e dores como estas, trazem marcas e bagagens pesadas e difíceis de carregar, como o divórcio. A igreja precisa representar um lugar onde as pessoas possam chegar com seus fardos,
com as suas cargas pesadas e possam ouvir o convite do Senhor Jesus: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, para eu poder aliviar vocês. A igreja, portanto, precisa estar com os seus braços abertos, com as suas portas abertas, precisa acolher, precisa ter remédio para colocar nas feridas, faixas para enfaixar os membros que estejam precisando de curativos mais profundos, precisa ter tratamento, precisa ter CTI para abrigar e acolher aqueles que chegam em estado desesperador, em momentos de grande luta e aflição. A igreja, portanto, precisa ser a verdadeira representação do Evangelho diante de uma sociedade que atravessa muitos problemas. Dentre esses problemas, os problemas que afetam a família, e dentre os problemas que afetam a família, o divórcio e as consequências, portanto, do divórcio. Além disso, a igreja deve se caracterizar por ajudar casais que estejam vivendo crises graves no seu relacionamento. Mas também deve saber e deve lembrar que nem sempre teremos condições de evitar que o divórcio aconteça. Nem sempre teremos essa condição, nem sempre teremos os elementos necessários, até porque a igreja não pode interferir na vida das pessoas, ajudar, orientar, acompanhar, orar, mas ela não pode interferir e determinar o que vai acontecer na vida das pessoas. Entretanto, cabe à igreja que ela não precisa e nem deve tomar partido, fazer escolhas, né? Quem está certo, quem está errado, e assim escolher a quem ajudar. Não, a igreja precisa estar pronta para acompanhar essas situações e ajudar no que for necessário. É importante também entender que, segundo a palavra do Senhor Jesus, o divórcio sem motivação bíblica é pecado. Sim, o divórcio sem motivação bíblica é pecado. Assim como é pecado tudo aquilo que desagrada a Deus. Várias atitudes que são cometidas e que não são tratadas também, e que às vezes nem são vistas. Então, todo pecado precisa ser admitido, confessado, arrependido, deve haver arrependimento e deve haver a volta para Deus também. Só que devemos lembrar o seguinte: existem pecados que não podem ser corrigidos. Existem falhas em nossa vida que não podemos consertar, as consequências vêm. O divórcio, como disse o Senhor Jesus, é muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, à luz da palavra do Senhor Jesus, resultado da dureza do coração. Quando o coração se fecha, quando opiniões se solidificam em pontos opostos, quando então não se consegue enxergar que o divórcio seria muito pior do que o enfrentamento do problema e a busca de uma solução, e então vem o divórcio e traz consequências. Mas muitas vezes, mesmo logo em seguida, entendendo que aquela não foi a melhor decisão, não há mais como voltar atrás e não há como consertar determinadas consequências, situações que foram geradas em função do divórcio. Qual o recurso que temos? Qual a alternativa que nos resta? A palavra do Senhor nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Não é necessário ninguém carregar o peso de um pecado para a vida inteira e para toda a eternidade. Mas assim como qualquer outro pecado, o endurecimento do coração e como consequência o divórcio é um pecado que deve ser confessado a Deus. Aquilo que possa ser consertado deve ser consertado. Aquilo que não pode mais ser consertado, entregue nas mãos de Deus. E a vida com Cristo deve seguir baseado na misericórdia e na graça do Senhor. O papel da igreja não é acrescentar dores, fardos, mas levar a reparação, a restauração e a ajudar
para que novos erros não aconteçam no futuro. Existem casos marcantes e bem marcados e bem definidos nessa questão? Sim, com toda certeza. E quando existem situações muito claras e evidentes, a igreja precisa, evidentemente, se posicionar de uma forma muito clara. Não há como. E por mais que eu possa ser criticado nesta palavra que darei agora, mas quero enfatizá-la com toda a minha segurança. Não há como a igreja compactuar, não há como a igreja tolerar abusos que são impostos ao cônjuge, né? Muitas vezes, notadamente contra a esposa. Não é possível admitir e tolerar a violência doméstica, não é possível tolerar a infidelidade contumaz, não é possível admitir riscos à esposa, aos filhos, ao cônjuge, não é possível. Isso depõe contra o Evangelho e não pode ser tolerado de forma alguma. A igreja jamais pode induzir, insistir ou obrigar alguém a ficar ao lado de alguém que está ameaçando a sua própria vida. Ou reduzindo a sua vida a condições indevidas, a condições que contrariam frontalmente o Evangelho e o ensino de Cristo Jesus. A igreja jamais poderá exigir, por exemplo, que uma esposa continue vivendo com um marido espancador e que coloque a sua vida em risco, sendo ele um pastor, sendo ele um diácono, sendo ele o crente de melhor oferta na igreja. Não importa, mas ele nunca adulterou, ele só bate na esposa. Isso não é argumento em hipótese alguma. E essa esposa não pode ser obrigada a viver com esse marido. Querido irmão, a igreja precisa sim ter posições muito claras e definidas em relação a essa questão. Por outro lado, a igreja não pode obrigar alguém a ficar aguardando por um cônjuge que se foi por vontade própria. A igreja não pode penalizar alguém que, embora desejando manter o seu casamento, vê o seu cônjuge indo embora e não desejoso de retornar. A igreja não pode lançar mais uma culpa, não pode lançar mais um fardo, não pode bloquear a caminhada deste que não por sua vontade, mas pela vontade de outro, por motivo fútil e injustificado, deixa-o lá, em busca de uma felicidade que acha que não existe dentro da sua casa, por um tempo que acha que perdeu e que deseja recuperar, ou por simplesmente não querer enfrentar situações que podem ser sim resolvidas, mas que aquele coração se endureceu e não deseja mais, embora a outra parte deseje, tenha todo o interesse em restaurar. Mas quando uma pessoa dentro da relação conjugal não deseja uma solução, esta solução não pode se realizar. Casamento envolve um relacionamento a dois e, portanto, implica na ação e na atitude dos dois. Queridos, também em condições normais, bíblicas, justificáveis, o divorciado sim pode ingressar na vida cristã, pode dar continuidade à sua vida cristã sem restrições, pode avançar na sua fé, não pode ser impedido pelo seu cônjuge que se foi por vontade própria ou do qual se separou por um motivo justificável, bíblico ou justificável plenamente diante de Deus, diante da sociedade, diante de todos nós. Vivemos um tempo em que a mensagem de Jesus Cristo não pode ser confundida com uma mensagem discriminatória, intolerante e que exclua. A mensagem do Evangelho sempre será a mensagem do Evangelho. Não estamos torcendo e nem propondo uma adequação da mensagem do Evangelho, de forma alguma. Até porque não há necessidade, porque o Evangelho, por sua própria essência, ele não é discriminador, ele não é intolerante e ele não exclui ninguém. Essa é a essência do Evangelho.
O Senhor Jesus chama a todos à sua presença para transformar, para fazer vidas novas, para agir e mudar o rumo das pessoas. Jesus acolhe a todos e a proposta do Evangelho é de transformação de vidas. Por isso, o Evangelho acolhe a todos e não discrimina a ninguém. O homem que vai, a mulher que vai, a pessoa que vai à presença de Jesus Cristo, o Senhor, e se entrega a Cristo como Salvador e Senhor, o próprio Espírito Santo inicia uma obra de transformação neste coração, que não é forçada pela igreja, não se adequa a valores meramente moralistas, não. Mas a atuação poderosa e transformadora do Espírito Santo, que começa a trabalhar no coração de todo aquele que vai à presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo, pela condução do Espírito Santo de Deus. Jesus não discrimina, não é intolerante nem exclui, recebe a todos, e a todos que vão a Ele transforma e abençoa. Quero concluir dizendo algumas brevíssimas palavras mais para não cansar você que está me acompanhando nesse momento. Quero dizer que a nossa igreja abriga em seu hall de membros casais em seu segundo casamento. Todos foram e continuam sendo amados, acolhidos e plenamente liberados para atuarem e a manifestarem os seus dons nessa porção do Reino de Deus, chamada Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Segunda coisa que quero falar nesse contexto de conclusão é que o papel pastoral sempre será o de ajudar famílias e casais, tendo ao seu lado o ministério de casais, que igualmente deverá sempre atuar em afinação com o seu pastor, tendo em vista buscar os meios de atuar na restauração de famílias, de casais, sem preconceitos, sem preferências e sem julgamentos. Também a Igreja Batista Memorial, na pessoa do seu pastor, repudia qualquer restrição que possa ser levantada no sentido de limitar, de discriminar quaisquer dos seus membros, pois sua ênfase é ser uma igreja acolhedora. Por isso, precisa manter a sua postura acolhedora. Mas caso haja alguma divergência de algum irmão nesse sentido, o meu pedido é que você venha falar comigo. E que você procure o seu pastor, que de uma maneira muito aberta estará pronto a conversar com você. O que não é recomendável é o tratamento de questões que precisam ser dirigidas ao foro próprio ser discutidas por telefone, por WhatsApp, em corredores ou coisa parecida. Isso não fica bem para o espírito cristão. E ainda devemos lembrar que a Igreja Batista Memorial de Teresópolis é formada por pecadores transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E até o nosso encontro com Ele na glória, nós devemos ter os nossos ouvidos sempre muito bem abertos para tudo aquilo que o Senhor Jesus disser, que precisa ainda ser mudado em nossa vida. E olha, temos coisas ainda que precisam ser mudadas sim, até chegarmos àquele grande dia do encontro com o Senhor Jesus, quando então a obra do Senhor estará plenamente completa e aí seremos como Jesus Cristo é. Mas até lá, somos pecadores transformados, humildes, que precisam estar olhando primeiro para a sua própria vida e verificando o que ainda precisa ser mudado, trabalhado, moldado pelo Espírito Santo de Deus, para que o coração do nosso Deus seja alegrado e para que possamos ser alvo do louvor para a glória do Senhor. Devemos lembrar ainda que a mudança em Cristo é possível e é fundamental. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, uma vida que corresponda ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso não é obra do homem, mas é obra do Senhor Jesus na vida de todo aquele que ouve o que a mulher apanhada em adultério. Você deve conhecer esse texto com toda certeza. A mulher que foi apanhada em adultério. Engraçado, ela foi levada sozinha. O homem que estava com ela não foi levado à presença de Jesus. Note aí a injustiça, note aí o erro, note aí o equívoco.
aquela mulher é apanhada em adultério e pelo fato dela ser mulher, ela já é então discriminada ali e levada sozinha. O homem é liberado, não, você vai embora, vai. Mas ela não, ela vai ser exposta, humilhada, ela vai ser execrada e por fim o Senhor Jesus vai com toda certeza ter de concordar com o seu apedrejamento. Jesus, em respeito à lei, ele olha aquela situação e as pessoas dizem assim, bem, ela foi pega em adultério, mas cadê o outro? Não está. Então ela está aqui e ela tem que ser apedrejada, é o que diz a lei. O que o Senhor diz? E Jesus diz tão somente o seguinte, não vou discutir com a lei, mas vamos fazer o seguinte, vamos executar a lei da seguinte maneira, aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra, pode começar a apedrejá-la. Eu não vejo, não vou ser contra não, mas tem que começar por aquele que não tem pecado. E aí o texto diz que, começando dos mais velhos, aqueles que têm a cabeça, a barba mais branca, né? Portanto, espera-se que tenha maior juízo, não é isso? Esses mais velhos olharam para dentro de si e disseram assim, pecado eu também tenho. Ela é pecadora, mas eu também sou. Qual é o direito que eu tenho de atirar pedras nela se a minha mão também está suja e precisa ser limpa? E o texto diz que, começando dos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Jesus então olhou em volta, olhou para a mulher e disse assim, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse, todos foram embora. Não ficou nenhum? Não ficou nenhum. E aí Jesus disse para ela aquilo que ele diz para todos nós, para todos aqueles que chegam próximos dele. Jesus diz assim, eu também não te condeno. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. O desejo do Senhor é chegarmos a Ele com os nossos pecados, para que Ele nos castigue? Não. É irmos a Ele com os nossos pecados, para sermos perdoados, para sermos transformados e orientados para uma vida nova, uma vida diferente, uma vida melhor do que vivemos até esse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, o meu desejo é que a igreja avance sempre com humildade, em obediência a Jesus Cristo, entendendo que assim como o Senhor Jesus não se ocupou em condenar e não está se ocupando em condenar, haverá o dia do juízo, mas hoje não. Hoje o Senhor está estendendo o seu convite de graça e dizendo, venham a mim, todos os que estiverem cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. O convite de Jesus hoje é o do perdão, da manifestação da sua graça. E nós não temos o direito de mudar isso. O convite nosso, como servos de Jesus, é para você e para todas as pessoas. Podem vir cansados, sobrecarregados. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos família de Deus para abrigar, para aliviar, para tirar a carga e ajudá-lo a cada dia a ser uma vida melhor. Porque é o que nós estamos tentando fazer e buscando realizar na Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Se não for assim, não tem sentido estarmos com as portas abertas, não é verdade? Que o Senhor então nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita viver o Evangelho com absoluta clareza e com absoluta integridade, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, o meu desejo é que o Senhor possa ter falado aos corações e continue falando aos corações e nos dê humildade e capacidade de entender que o Senhor deseja fazer de nós instrumentos para a bênção, para a transmissão do Evangelho do Senhor. O Evangelho que convida todas as pessoas a chegarem à sua presença para que sejam transformadas pelo Senhor, pela orientação do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu Santo Nome. Abençoa, Senhor, cada família da Tua Igreja. Abençoa cada família que está sendo alcançada com essa palavra neste momento. Fala aos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.